sou a professora Fernanda e vamos iniciar mais uma aula de História. Hoje o tema é a Reforma Protestante. Vamos lá? Idade Moderna, Europa. A sociedade europeia, a partir do século XV, sofreu grandes transformações econômicas, políticas, sociais e religiosas. A Idade Moderna europeia trouxe uma visão de mundo influenciando o modo de agir das pessoas e refletindo para outros lugares do mundo. Mas o que pode ter acontecido para alterar a forma de ver o mundo das pessoas? Um desses acontecimentos foi a Reforma Protestante. Estado e Igreja. A cidade e o monarca, reforçado por novos interesses, fazem com que o confronto entre o Estado e a Igreja se estabeleça definitivamente. Reis, burgueses, nobres tinham os interesses contrariados pelo poder eclesiástico, membros da Igreja. Lembre-se que durante a Idade Média, a Igreja se estabeleceu de uma forma poderosa na Europa. Os monarcas queriam se apropriar das terras da Igreja. A burguesia se via limitada pela condenação dos juros, da usura, e os nobres disputavam privilégios. É neste cenário que surgiram vozes contrárias à Igreja, iniciando o processo da Reforma Protestante. A Reforma Protestante. Neste confronto entre o Estado e a Igreja, surge a figura de Martinho Lutero, monge agostiniano e teólogo católico alemão que criticou, através de suas 95 teses, as práticas da compra de indulgência, na Igreja Católica. Lutero formulou os princípios de uma nova religião, o protestantismo, graças ao apoio de príncipes alemães interessados em afastar o domínio católico de suas terras. No outono de 1517, quando chegara em Wittenberg, um monge incumbido de vender indulgências, que é o perdão, Lutero abre um debate contra esta prática. Para isto, prega na porta da igreja do castelo de Wittenberg suas 95 teses, chamando os outros teólogos para o debate. Esperava com isso atrair a atenção do Papa, mas o que aconteceu foi sua excomunhão após um tempo. Para Lutero, o homem não encontraria a salvação no comparecimento à igreja, no jejum, nas peregrinações, na caridade e na compra de indulgência, mas sim na sua fé pessoal, marca de sua individualidade, crescente na Europa burguesa. O protestantismo. A Igreja Católica era acusada de não se preocupar com as questões espirituais, mas as razões econômicas estavam presentes entre os reformadores. Os burgueses não aceitavam a condenação do juro, enquanto Lutero desenvolvera uma visão extremamente tolerante. Já contra a venda de indulgência, e de relíquias sagradas, a crítica foi bastante presente. Nota-se aí os novos valores dos tempos modernos, marcado por uma crescente individualidade e desejos de uma classe social, a burguesia. Essas ideias rapidamente tiveram como adepto os príncipes alemães, a burguesia e o campesinato, que via a Igreja Católica como forte opressora. Revoltas camponesas estouraram, ameaçando a ordem social estabelecida pelos príncipes. Com o apoio de Lutero, a nobreza desencadeou uma brutal repressão. Engels, filósofo do século XIX, disse que, frente ao reformador burguês Lutero, levantou-se o revolucionário plebeu Münzer, líder dos levantes. O calvinismo. Em 1533, o religioso francês João Calvino converte-se ao luteranismo, o que lhe trouxe problemas. Em Genebra, apoiado pelos comerciantes locais que aprovavam a disciplina social imposta por ele, terá apoio para o florescimento desta corrente religiosa situada na lógica do protestantismo. Como Lutero, Calvino ressaltava que o cristão devia obediência às autoridades políticas, acrescentando que se apenas a dedicação à lei de Deus poderia ser vista como sinal de salvação.
Então, a obediência às leis humanas seria sempre condicionada por sua fé e moral cristã. Calvino pregava a predestinação, dizendo ser um mistério, pois o homem jamais poderia conhecer antecipadamente sua sorte, fosse o céu ou o inferno. Via na riqueza sinais exteriores da graça divina, fazendo com que os fiéis estabelecessem uma disciplina rigorosa para o acúmulo de bens. Não é à toa que é chamada de religião do capitalismo. O anglicanismo. Na Inglaterra, o rei Henrique VIII recusava a autoridade papal, proclamando-se o novo chefe de uma nova igreja, a anglicana. A Contra-Reforma. A Igreja Católica reagiu ao protestantismo com a chamada Contra-Reforma, que incluiu reformulações de ordem doutrinal e administrativa. Dentre as decisões do Concílio de Trento, de 1545 a 1563, definiu-se latim como a língua litúrgica, infalibilidade do Papa, proibição do casamento por padres e freiras, importância das práticas piedosas, sacramentos para a salvação da alma. Tribunal do Santo Ofício, ou a Inquisição, responsável por julgar os acusados de heresia, que eram os atos considerados contrários à fé. Vamos aos exercícios? Exercício 1. Mackenzie. O rei Henrique VIII, aclamado defensor da fé pela Igreja Católica, rompeu com o Papa Clemente VII em 1534 por Alternativa A. Opor-se ao ato de supremacia que submetia a Igreja Anglicana à autoridade do Papa. Alternativa B. Rever todos os dogmas da Igreja Católica, incluindo a indissolubilidade do sagrado matrimônio, através do ato dos 6 artigos. Alternativa C. Aceitar as 95 teses de Martim Lutero, que denunciavam as irregularidades da Igreja Católica. Alternativa D. Ambicionar assumir as terras e as riquezas da Igreja Católica e enfraquecer sua influência na Inglaterra. Alternativa E. Defender que o trabalho e a acumulação de capital são manifestações da predestinação à salvação eterna, como professava Santo Agostinho. Se você colocou a alternativa D, você acertou. Parabéns! Na alternativa A, não estaria correta, pois o ato de supremacia foi criado pelo rei Henrique VIII, definindo-o como chefe supremo da Igreja. A questão B traz a questão de que o rei inglês queria exatamente o contrário, ou seja, a anulação de seu casamento com a rainha espanhola Catarina de Aragão, alegando que esta não teve condições para lhe oferecer um herdeiro. A Igreja Anglicana surge mais como uma conveniência política e econômica do que por desacordos teológicos. Exercício 2. Sesgran-Hill. No contexto dos diversos conflitos religiosos que eclodiram na Europa ao longo do século XVI, identificamos a convocação pela Igreja Católica, a partir de 1545, do Concílio de Trento. Dentre suas determinações, destacamos corretamente o ou a. Alternativa A. Reconhecimento da autoridade política e teológica da Igreja Anglicana frente ao papado, encerrando os conflitos provocados na Inglaterra devido à luta de Henrique VIII contra o Vaticano. Alternativa B. Fim do clero regular como solução para conter os abusos cometidos pela Igreja, tais como a venda de indulgências e sacramentos. Alternativa C. Oficialização da doutrina calvinista, que admitiu o lucro comercial como uma dádiva divina e não mais como um pecado usuário, como um novo dogma católico. Alternativa D. Submissão da Igreja Católica aos Estados imperiais laicos e a validade da livre interpretação da Bíblia. Alternativa E. Reafirmação da hierarquia eclesiástica católica e a reativação do Tribunal do Santo Ofício da Inquisição. Se você colocou a alternativa E, você acertou. As demais alternativas colocam a Igreja em situação de submissão, o que percebemos ao estudar o Concílio de Trento, que não era a intenção.
Até mais!